Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições no livro de Deus. A gente continua falando da chegada de Pedro na casa de Cornélio. Aquela chamada em obediência à ordem de Deus. Deus ordenou a Cornélio numa visão e Pedro obedeceu também em obediência a uma visão. Alguém poderia perguntar, aliás, nesta parte conclusiva, nós teremos várias perguntas. Mas vamos vagarosamente admirando a dedicação de Pedro. Ambos não se conheciam e Pedro, ao ver aquela complexa visão, ele teve dificuldade para entender aquele zoológico que ele estava vendo diante dele, pois ele via aquele lençol que descia e subia, cheio de animais, tido para os judeus, principalmente para Pedro, o personagem da história, animais que eram tidos como imundo, mas a voz de Deus, Pedro mata e come. Pedro respondeu, na minha boca, Senhor, nunca entrou coisa comum ou imunda. Isto é, Pedro era um abstinente total. Ele, como judeu, não comia qualquer tipo de carne, pois aquelas carnes eram tidas para ele como carnes imundas. Mas Deus acabou dizendo para ele, Pedro, não considere imunda ou imundo aquilo que Deus purificou. A gente já aprendeu e veremos ainda de uma maneira mais clara. Deus, na realidade, não estava falando de animais. O interesse de Deus ali não era a questão se era santo, ou se era puro ou se era imundo. Deus estava falando de algo muito mais profundo. Olha aqui uma lição para nós. Às vezes nós perdemos tempo, até mesmo com coisas das Escrituras. Ficamos fazendo divagações com o tema este, o tema aquele, quando Deus está dizendo para nós, não é isso que eu quero te falar. Eu quero te falar uma outra coisa muito mais diferente. Mas Pedro, não entendendo nada daquilo, Deus completou dizendo, olha, vai chegar aí uns homens, eles virão te buscar e
trazer a você um convite. Não quero que você seja desobediente e rebelde, mas acompanhe estes homens. E o trajeto era, na realidade, a casa de Cornélio. E chegando lá na casa de Cornélio, ele, ao entrar, estava tudo em ordem, tudo preparado para o culto. Ele já avisou para eles, sendo ele judeu, eles gentios, ele já deu aquele aviso prévio. Vocês sabem muito bem que não é lícito um judeu se hospedar na casa de um gentil. Mas eu estou aqui em obediência. E contou a visão, fez a pergunta para Cornélio, afinal de contas, por que você mandou me chamar? Aí, que lindo, né? Quando os dois estavam uníssono, no mesmo ideal. O propósito de Deus abrangia os dois homens. Aí então Cornélio começa a dizer, olha, faz 4 dias que eu estava orando e na minha oração apareceu um varão, vamos dizer claro, um anjo com roupas resplandecentes e me deu esta ordem para ir chamá-lo. E então tudo vai começar. E a gente vai ver em vídeos posteriores a maneira tão simples, mas tão didática como Pedro apresentou a mensagem de Deus. Hoje nós ouvimos e vemos grandes mestres. Hoje nós vemos pregadores que querem mais apresentar os seus cursos, os seus diplomas a si mesmo, de que o recado de Deus, por isso os resultados são parcos. Mas Pedro foi direto ao assunto. Afinal, o que é que vocês querem? E ele começa a pregação. No vídeo posterior, nós iremos ver de uma maneira concreta como que Deus estava na história, porque vocês sabem que muitas vezes nós programamos conclave. Aliás, hoje nem se chama mais culto, show, está se chamando show, e se fazem grandes movimentos e não acontece nada do céu. Só acontecem coisas dos homens, só são apresentados talentos humanos e nada mais. Mas nós iremos ver que o céu desceu ali. O céu que eu digo é o próprio Deus. E coisas fenomenais aconteceu. Mas deixa isso para amanhã. A gente fica, então, na benção, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.